Então, vamos iniciar o nosso encontro. Como eu já falei, o tema é sobre o sacramento da penitência. É o sacramento pelo qual nós nos aproximamos de Deus para pedir perdão das nossas faltas, dos nossos erros, quando nós erramos, quando nós praticamos coisas que não é do querer de Deus. Então, eu vou projetar aqui o material, apresentar aqui o material na nossa tela, compartilhar ele aqui. Todo mundo vendo aí? Apareceu aí na tela de vocês? Sim, apareceu. Então, o perdão dos pecados. E aí o evangelho que nós vamos refletir para falar sobre o perdão dos pecados, como nós já marcamos aí na nossa Bíblia, João, capítulo 8, versículo de 3 a 11. Pedi que vocês pudessem pegar alguma pedra ou pedras pequenas, colocassem aí do lado de vocês, porque é a simbologia do nosso tema de hoje, sobre pedras. Vocês conseguiram pegar alguma pedra aí ou não? Nossa, onde eu moro, não achei nenhuma. Por onde eu Não achou passei. nenhuma pedra. Mas vamos imaginar uma pedra, né? Vamos imaginar uma pedra. Vamos imaginar que nós estamos caminhando e, de repente, a gente topa, né? A gente tem uma pedra no caminho. E qual é o significado de pedra aqui no caminho? Nós vamos entender também a partir desse nosso tema de hoje. Então, vamos refletir, não é, sobre o pecado, não só sobre o pecado, mas também sobre o perdão. Existe pecado? Começamos com essa pergunta, né? O pecado existe, né? Esta é uma pergunta frequente no nosso tempo, né? Hoje as pessoas, muita gente relativiza o pecado. As pessoas hoje cometem as coisas, as atitudes, seja ação, seja verbal, não é? E muitas delas não têm a consciência de que aquilo é um pecado, de que aquilo é um erro. Para nós que somos cristãos, existe sim o pecado, né? O erro, a falta cometida, seja ela em pensamento, seja ela em ações, quando a gente fala, quando a gente pensa, quando a gente pratica algo, né? Sobretudo quando a gente tem consciência daquilo, né, que nós praticamos. Tem pessoas que elas sabem que a atitude é má, que o que ela vai falar para o outro vai magoar, vai fazer mal a outra pessoa, mas mesmo assim ela insiste, né? Ou seja, ela faz conscientemente, ela pratica conscientemente, ela sabe que é um erro, ela sabe que é um pecado, e ela faz isso de um modo não é consciente. Então isso é pecado, isso é um pecado. Então várias pessoas pensam que nada mais é pecado e que cada um decide a própria vida sem precisar da igreja ou de alguém que o corrija, né? Vive-se um clima de profundo individualismo. Cada um faz a sua lei. Então, a gente pode perguntar para nós aqui, não é? O que é pecado, né, para nós? Eu pergunto a Fabiane, eu pergunto a Thaís, o que é pecado? Na opinião de vocês, o que vocês acham? O que é um pecado? O pecado é, tipo, aquilo que é contra o que Deus ensinou pra gente, deixou dos 10 mandamentos. Uhum. É fácil perdoar? Vocês já perdoaram alguém? Veja, uma coisa é desculpa, né? Uma coisa é pedir desculpa, outra coisa é você perdoar pelo ato que você cometeu contra uma pessoa e que essa pessoa, ela se sentiu muito mal, né? Ela se sentiu muito denegrida com as suas atitudes. Você já perdoaram alguém por algum ato? Eu já, muitas vezes. Uhum. Também. É fácil perdoar ou é E quando a difícil? gente perdoa e a pessoa continua cometendo os mesmos erros, Pois é, não é? Tem isso, né? aí é Mas difícil. aí já não está mais, não é? O problema já não está mais com a pessoa, com você, não é? Já está com o outro Certo. que não muda de atitude, né? Porque também Uhum. perdoar tem um limite, né?
Certo. Certas situações, certas circunstâncias da vida, você não vai passar a vida toda perdoando sem que a pessoa também, não é? Não muda de atitude. Comentamos o mesmo erro, né? Ou seja, perdoar, relevar, não é? Os erros dos outros, você não vai passar a vida toda perdoando. Tem um momento que você perdoa, que você vai perdoar, mas também você não quer mais se aproximar, você não quer mais ter nenhum contato com aquela pessoa, não é? No entanto, você perdoa, pronto, coloca uma pedra, ou seja, esquece, coloca algo, não é? E pronto, e vida que segue, né? Tem situações e situações, não é, na vida. Agora, se a gente não perdoa, aí a gente cria um problema, né, para nós mesmos, em relação a certas situações que acontecem na nossa vida. Então, É, o perdão, ele só existe, não é? Ele existe porque existe o pecado, né? Todos nós erramos, todos nós praticamos erros, todos nós, né, seja em pensamentos, seja em ações, a gente está sempre, né, cometendo falhas. Mas resta de nós a consciência de saber que nós pecamos, que nós somos frágeis, que a gente comete erros, mas que a gente tem quem para perdoar? Deus. Deus nos perdoa. E no nosso caso da Igreja Católica, nós temos o sacramento, né, da confissão, que é quando você vai ao padre, né, para pedir, né, o sacramento da confissão, para você poder ficar livre, né, com a sua consciência tranquila em relação a certos erros. Claro que o perdão só existe quando você tem a consciência que errou e que realmente está arrependido, né, pelo aquele ato. Quando isso não acontece, não há perdão, né? Deus não perdoa as pessoas que não se arrependem, né? Então, olhemos as pedras deste encontro, né? Ou seja, o que é a pedra aqui, o significado de pedra que é o símbolo do nosso encontro de hoje? É aquilo que nós tropeçamos, né? Então, se a gente pensar o pecado são pedras no nosso caminho, né? A gente topa nas pedras, né? A gente pode cair quando a gente se debruça, né, com as pedras do caminho. Então, pedra aqui tem um significado de tropeço, né? Aonde você prejudica, onde você pode dar problemas na sua caminhada, na sua vida, né? Então, pecado aqui pode ser comparado como uma pedra no caminho. Uma pedra, né, que atrapalha o nosso bom caminhar. Então, também pode ser pedras, né? Muita gente acusa, calunia, fala mal dos outros. São pedras que se atiram sobre as pessoas, né? Ao mesmo tempo que a pedra ela atrapalha o nosso caminho, a gente pode usá-la como sendo um objeto para atingir outra pessoa, né? As pedras que a gente solta, que a gente atira para outras pessoas através da fala, pensamento, atitudes, né, são, né, as pedras que a gente pode arremeter contra outras pessoas. Então, veja, aqui o pecado, né, tem um sentido de pedra, né, e o pecado, ele é algo que nós cometemos, todos nós pecamos, não é? Mas que nós, toda vez que a gente se arrepende dos nossos, que a gente tem consciência dos nossos erros, e a gente pede perdão a Deus, Ele nos perdoa, né? Ele nos perdoa. Então, através de Jesus Cristo, aprendemos que tudo que fizermos de mal para os outros ofende a Deus. Porque todo desamor praticado nesta terra, contraria o mandamento. Qual o mandamento? Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Esse é o mandamento de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo deixou um mandamento, não é, que resume todos os outros mandamentos. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Né? Então, se nós procuramos praticar esse mandamento de Jesus Cristo, obviamente que você não estará praticando nenhum pecado, né? Porque você ama o próximo como a si mesmo, né? Então, tudo que causa sofrimento, dor, injustiça e provoca o erro e a mentira, contraria a vontade de Deus. Foi o ódio
presente no coração humano que pregou Jesus Cristo na cruz. Rejeitaram suas propostas de perdoar quem ofende, de rezar pelos inimigos, de amar sem cansar. Ser discípulo de Jesus, perdoando sempre e amando até o inimigo, é andar na contramão da sociedade, né? É preciso aprender a perdoar e pedir perdão. Então, esse é o nosso sentido, né? É o que nós devemos colocar em nossas vidas. É preciso perdoar, né? É preciso perdoar e pedir perdão. Ou seja, quando as pessoas cometem erro contra nós, a gente perdoa, né? Claro, dentro de um limite. Mas também a gente precisa pedir perdão pelas nossas falhas, né? E aí é uma mão de via dupla, né? Vai e vem. Eu perdoo, mas também peço perdão pelos meus erros, pelas minhas falhas. Porque às vezes na vida tem pessoas que só quer que seja perdoada, mas ela não perdoa ninguém, não é? Está errado do mesmo jeito, né? Porque a pessoa ela não tem humildade, ela quer sempre que a pessoa aceite ela, perdoe os seus erros, mas na hora dela pedir perdão pelas falhas, ela não tem consciência de que realmente ela feriu, ela maltratou, ela denegriu, enfim, ela cometeu certas coisas erradas conforme o mandamento da lei de Deus. Então vamos rezar essa oração no número 6. Faze, ó Senhor, que tenhamos olhos voltados para ti. Ó Senhor, é realmente verdade que todo mal nos vem do fato de que não temos os olhos fixos em ti. Se não seguíssemos outros caminhos, chegaríamos logo à meta, mas incorremos em 1000 quedas, caímos em muitas armadilhas e erramos a estrada, porque não fomos capazes de ter o olhar fixo sobre o caminho justo. Então vamos pegar aí o evangelista João, no capítulo 8 da Bíblia, que nós marcamos. Vamos fazer a reflexão desse texto, para nós aprofundarmos um pouco mais sobre o significado do que é perdoar, não é? Conforme o nosso texto sagrado. Então, esse texto aqui, ele vai falar da mulher adúltera, né? E aí, João vai narrar esse fato, né, que Jesus, que tem aí o personagem Jesus Cristo e a mulher. Então, os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu sobre isso? Perguntavam-lhe isso a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhes: Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. A essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles se foram retirando um por um, até o último, a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Então ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Vamos ler o texto novamente? Thaís, você lê? Uhum. Até o Leio. versículo 6, aí a
Fabiane continua do versículo 7. Tá bom. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu sobre isso? Perguntavam-lhes isso a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistiam, ergueu-se e disse-lhes: Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. A essas palavras, sentindo-se acusado pela sua própria consciência, eles se foram retirados um por um, até o último, a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Então ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém. Senhor, disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vá e não tornes a pecar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Glória a vós, Então, Senhor. esse texto é muito bonito, né? É um dos textos que eu gosto muito, esse texto de João, e que hoje é trazido para nós aqui na catequese, né? Para a gente refletir. Então, veja, nós temos os acusadores, nós temos a figura central que é levada pelos acusadores, e temos a figura de Jesus. Não é? E temos também, né, as falas que são importantes sobre esse episódio. Né? Quem são os personagens desse texto? Vamos identificar, não é? Quem foi que levou a mulher para Jesus? Os escribas e os Os fariseus. escribas e os fariseus. Escribas e fariseus são grupos de pessoas judaicas, né? Os fariseus, né, as pessoas que Jesus mais tinha embates, contatos. E os escribas também, não é? Os escribas também, Jesus tinha muitos embates, mas eram grupos, né? Grupos de judeus, né? E eles, né, encontraram uma mulher, não é? Uma mulher adúltera, não é? Uma mulher que, vamos dizer que no nosso tempo é uma mulher prostituta, uma mulher, não é, que vive, não é, que vive através, não é, da força do seu corpo, não é? Só que no tempo de Jesus, esse tipo de ação era tremendamente proibido, né? No tempo de Jesus, né, junto ao povo judeu, era uma atitude muito pecaminosa, a mulher fazer esse tipo de ação, né, se tornar adúltera. Então, esse grupo de judeu encontra essa mulher e leva ela para Jesus, né? Eles queriam, na verdade, eles não queriam fazer com que houvesse uma punição para aquela mulher. Na verdade, o que eles queriam mesmo era provar Jesus, né? Saber o que Jesus poderia agir com aquele fato, uma vez que ser adúltera era infringir a lei judaica, né? Era um crime para a lei judaica, para a lei religiosa judaica, né? Eles queriam mesmo era provar Jesus Cristo, né? E aí a gente podemos identificar as falas. Quais são as falas que tem no texto? A primeira nós temos aí no versículo 4, né? Está entre aspas, que diz o seguinte: Mestre, agora mesmo
esta mulher foi apanhada em adultério. E Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu sobre isso? Então, essa é a primeira, não é? É a primeira fala, né? Ou seja, quem é que faz essa fala aí? São os escribas e os fariseus, não é? São eles que chegam para Jesus, não é? Ele menciona o fato, não é? Ele cita a lei de Moisés e diz, e fala para Jesus que uma mulher naquela situação, com aquelas atitudes, deveria ser apedrejada, ou seja, morta, né? Em espaço público. E aí eles perguntam, né? O que dizes tu sobre isso, né? Aí nós temos a segunda fala, né? Está entre aspas. Aí no versículo É o versículo versículo 7? 7, isso, né? Está entre aspas. E aí, antes, porém, Jesus se inclina, né? Jesus se inclina, escreve com o dedo na terra. Depois, aí, Jesus, quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra, né? Ou seja, Jesus, ele fala para aquele grupo de homens e se quem deles for santo, quem deles for inocente, quem deles não tiver pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra, ou seja, que seja o primeiro a apedrejar a mulher ali na frente, né? E aí Jesus fala isso, né? E de novo volta a inclinar-se, né? No gesto, olhando para o chão e fazendo algo, escrevendo alguma coisa no chão. Aí nós temos, quando Jesus olha novamente, né? Lá no versículo 10, Jesus ergue, olha, né? E dirige-se para aquela mulher com a seguinte pergunta, né? Mulher, onde estão os que te acusavam? A mulher responde o quê? Ninguém te condenou. Ninguém, Senhor, ninguém, Senhor. Ou seja, ninguém te condenou? Ela responde, ninguém, Senhor. E aí o que que Jesus fala para ela no final? Nem eu te Eu condeno. te condeno. Vai e não tornes a Vai, pecar. vai e não tornes a pecar. Então, esses são as falas, né, que nós tivemos aí no texto, né? Jesus, ele apela, né, para as consciências, ou seja, Jesus com aquela pergunta, ou seja, com a pergunta, com aquela frase que ele diz, né, ou seja, quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro ali a tirar uma pedra, né? Isso faz com que aqueles homens caia na sua consciência, né? Ou seja, caia na sua consciência e veja que todos eles são pecadores. E aí, cada um vai saindo, como a gente diz aqui, não é, de fininho, discretamente, cada um vai saindo, não é, a começar dos mais velhos, né? As pessoas mais velhas, os homens mais velhos vão saindo primeiro. Por que que os homens mais velhos vão saindo primeiro? Justamente porque quem é mais velho, certamente, não é, pecou mais, né? Tem mais pecado, viveu mais, pecou mais, né? Ou seja, e aí, de modo que fica só a mulher e Jesus, né? Só a mulher e Jesus. Quando Jesus se dá conta, todo mundo já saiu dali, só existe eles dois, né? Quais são as reações que nós temos? Ou seja, uai, cadê o povo, né? Cadê os homens que estavam aqui? Ninguém te condenou? Ou seja, estava todo mundo querendo matar ela, cadê o povo que queria matar ela, né? Apedrejá-la, não está mais aqui, né? São as falas de reação, né? Que nós temos no texto. E aí, a última frase é a que nós lemos. Qual foi a última frase de Jesus? Nem eu te condeno. E tornes, vai e não tornes a pecar. Ou seja, Jesus perdoou aquela mulher, né? Veja que esse fato é um fato muito importante, não é? E de muita reflexão para nós. Ou seja, na vida a gente tem as pessoas que nos condenam, né? Nos condenam por muitas coisas.
nos acusa, não é? Fala mal da gente, mas não olha para si mesmo, né? Não olha para si mesmo. Ou seja, sempre está olhando para o outro, os defeitos, as maldades da outra pessoa, encontrando defeito na outra pessoa, mas não olha para si mesmo. E Jesus, ele, nesse texto, ele vai fazer o quê? Ele chama a atenção para isso, né? A gente tem que ter muito cuidado, né? A gente achar que é sempre uma pessoa certinha, mas na verdade a gente não toma consciência de que a gente é. Jesus, ele faz isso com esse grupo de fariseus e escribas, né? Que só achava que era sempre o outro que errava, né? E eles não tinham erro. Jesus chama a consciência. Que é um fato interessante, né? A gente só tem a noção de pecado, de erro, quando a gente toma consciência das nossas atitudes. Quando a gente não pensa nas nossas atitudes, quando a gente não tem a consciência do certo e do errado, a gente acha que não é que é uma pessoa que não peca, né? Ou seja, uma pessoa que não tem pecado. Por quê? Porque a gente não analisa, a gente não reflete sobre as nossas atitudes, né? Então, veja, voltando aí o texto, né? Então, Jesus, ele perdoa essa mulher, né? Se ninguém a condenou, também ele não vai condenar. E aí ele perdoa a mulher, que é um dos maiores gestos de Jesus, né? Para com aquela mulher. Uma mulher que era totalmente rejeitada pela sociedade da época. Uma mulher que não era casada, não tinha família, não tinha marido, não tinha filho, era sozinha e vivia como uma mulher prostituta, né? Vivia como uma mulher que usava do próprio corpo, né, para viver. Então, era uma situação muito condenável na época de Jesus. E Jesus perdoa. E a lei de Moisés, né, como os próprios fariseus diziam, não se podia perdoar, não é, relevar esse tipo de atitude das mulheres, que ela era apedrejada, né? Então Jesus ele quebra mais aí um paradigma, né, das normas judaicas, né, e apelando para a consciência das pessoas. Então veja, é um fato que é interessante a gente pensar sobre a questão do pecar e do perdoar, né? Do pecar e do perdoar que Jesus aqui nos faz, né, que nos deixa claro sobre esse texto da mulher adulta, né? A gente tem que perdoar as pessoas. Por que que a gente deve perdoar as pessoas? Justamente porque nós somos pecadores também, né? A gente comete erro, a gente comete falha, né? Ou seja, pelo fato da gente cometer erros, a gente também deve perdoar as pessoas que erram com a gente, né? E achar que é só o outro que erra e a gente não erra, né? Então, Jesus, ele leva esse texto de João, ele nos leva a essa reflexão. Nesse texto, se a gente vocês tivessem que separar, destacar uma palavra ou uma frase, qual seria, então? Para mim seria essa última. É, nem eu te condeno. Esse último. Isso mesmo. Vai e não tornes a pecar. Uhum. Fabiane, você destaca alguma frase, palavra do texto? Fabiane está aí ainda? Sim, professor. Estou aqui. Eu destacaria do 10 ao 11. Do 10 ao 11, né? Uhum. Então, ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Né? Ou seja,
que é uma parte bonita, né? Interessante. Sim. Podemos dizer que é a parte significativa desse texto, né? É um texto muito bonito, né? Quando a gente É quiser verdade. refletir sobre a questão do perdão, a questão do pecado, a questão das nossas atitudes, né, em relação a outras pessoas, né, que a gente acha que é sempre o outro que erra e a gente não erra. A gente tem esse texto que nos faz refletir muito isso, né? Então vamos continuar, né? Então, no tempo de Jesus, uma mulher que cometesse adultério, isto é, traísse seu marido, deveria ser julgada e condenada ao apedrejamento. O julgamento era feito por um grupo de homens e, geralmente, os mais velhos começavam a tirar as pedras. Leitor 1. Para Jesus, contudo, ninguém pode julgar e condenar, porque ninguém está livre de pecar. Por isso ele disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Naquela hora, as pessoas foram largando as pedras, começando pelos mais velhos. Jesus não disse que a mulher não tinha pecado, mas questionou quem que era digno de julgá-la. Fabiane, Oi. Sim. leia aí o leitor Tá 2. aparecendo Dá para só. você ver, né? Ela parou em Só um São pedacinho. para. Aham, Leitor são para 2, número nós. 12. Não, não tá aparecendo, não, ô professor. Tá não? Então, deixa eu ler Não. por aqui, tá? Então, Jesus, sim, era digno, pois nunca pecou e era Deus na carne humana. Mas ele decidiu salvar a pecadora. Esta é a sua missão, devolver a vida. Leitor 3, Thaís. O mesmo Jesus que perdoou a mulher adúltera e lhe devolveu o direito de viver é o que atua no sacramento da penitência, também conhecido como sacramento da reconciliação ou confissão, para nos perdoar e devolver-nos a dignidade de filhos de Deus. Através do sacramento, a pessoa experimenta reconciliação com si mesma, com os outros e com Deus, porque Jesus Cristo deu à Igreja o poder de perdoar os pecados. No dia da ressurreição, Jesus apareceu no meio dos apóstolos e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes o pecado, ser-lhes-ão perdoados, e aqueles que os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Isso. Então, com a confissão dos pecados ao sacerdote, após sincero arrependimento e desejo de conversão, acolhendo os conselhos e a penitência, recebe-se o dom do perdão. A Igreja pede que seus filhos se confessem sempre que tiverem pecado grave e que não se passe um ano sem que o católico se confesse. Tempo especial para o sacramento da reconciliação é o Advento, preparando o Natal, e a Quaresma, preparando a Páscoa. Nem todos os erros são pecados. Para que haja pecado, é preciso considerar 3 aspectos. A pessoa deve saber que sua atitude é errada. A pessoa, mesmo sabendo que é errado, deseja praticar o mal. E a pessoa livremente decide praticar o mal. Resumindo, para haver pecado, é preciso saber que se está errando, querer pecar e livremente praticar o pecado. Cada um, a gente pode pensar isso aqui, essa parte é importante para a gente poder imaginar o que é pecado, né? O que realmente é falha, o que é pecado. A gente pode considerar, não é, segundo o texto, que o pecado, primeiro, é uma ação intencional e consciente, né? Ou seja, você sabe que aquilo é mal e você faz justamente porque você sabe que aquilo é mal e vai praticar uma maldade para com o outro ou a outra, né? Então você é consciente disso. Você tem a consciência daquilo, né? Que a atitude é errada e por ser errado você sabe que vai atingir o outro. Então isso é pecado, né? Isso é pecado. É um pecado grave, né? São pecados graves. E aí, nós que somos católicos, é um dever nosso, né? É um dever de todos nós confessarmos pelo menos 2 vezes ao ano.
ou uma vez ao ano, no período da quaresma, no tempo da quaresma, né, que é indispensável. Mas também no período do advento, ou seja, em dezembro, ali antes de comemorar o Natal de Jesus, o nascimento de Jesus. Então, são 2 períodos importantes para a gente confessar. De modo que o católico ele não pode ser católico sem confessar, não é? Nós devemos confessar, porque a confissão, ele é um sacramento, e nós temos que vivenciar, nós temos que praticar, pois é por meio dele que a gente Deus nos perdoa, né? E o padre, ele é o instrumento, né? Ele não perdoa, não é o padre que perdoa, quem perdoa é Deus. Ele faz, ele junto com a pessoa que está confessando, ele faz acontecer o sacramento da confissão, e ele dá absolvição, não em nome dele mesmo, né, mas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isto é, em nome de Deus, né? Então, veja, se a gente tivesse aí com as pedras, né, ao nosso redor, perto de nós, as pedras que estão diante de nós, para serem meditadas neste encontro, representa a força do pecado que vemos ao nosso redor, que pode machucar, quebrar e fazer tropeçar e cair. Se a gente olhar os 10 mandamentos, né, que nós já refletimos, aí embaixo, aqui embaixo, e aí no livro, tem os 10 mandamentos, lá na parte final, né, que é o amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não roubar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias, né? Esses são os 10 mandamentos. A gente volta aqui em cima, onde estávamos, e vai falar o seguinte, né? Os pecados que são cometidos, que nós cometemos, temos pecados pessoais e os pecados sociais, né? O pecado pessoal é aquele que nós praticamos de modo individual, né? Com as nossas atitudes individuais e com a nossa consciência, né? Os nossos pensamentos e palavras. E os pecados sociais são aqueles que acontecem dentro da sociedade, né? Dentro do mundo social. No ônibus, na rua, ou seja, em um espaço que tem muita gente, né? Denegrir a natureza, o meio ambiente, tudo isso são pecados sociais, né? E também a gente deve pedir perdão por isso, né? São atitudes, não é, que fazem mal a outras pessoas, ao meio ambiente, não é, aonde quer que nós estejamos. O Catecismo da Igreja, né, número 982, diz o seguinte: cumpre-se então a penitência dada para reparar o mal cometido. Então pode-se seguir no caminho de discípulo de Cristo, né? Ou seja, o perdão é para reparar as nossas faltas, não é? Reparar os nossos erros que nós cometemos e assim a gente continuar de uma forma segura, limpa, no caminho do discipulado de Cristo, né? Aqui nós temos uma oração chamada ato de contrição, que é uma oração que todo mundo que se confessa, vocês irão se confessar antes de vocês crismarem, batizarem, né? Você reza essa oração, que é a oração chamada ato de contrição. Está aqui, não é? Você pode ver no livro, eu vou passar para a Fabiane, ela vai perceber. Certo? Certo. Então, já chegando aqui na parte final do nosso encontro, vamos encerrar rezando essa oração aí no número 18. Vamos lá. Jesus, também eu estou a teus pés. Tenho a sorte de estar diante de ti, estás no tabernáculo como Eucaristia. Sinto uma imensa ânsia de proclamar-te todos os meus méritos
mas prefiro reconhecer que tenho muitos erros e pecados. Senhor, nem sempre eu sou como gostaria de ser. Nem sempre rezo de bom grado. Frequentemente me vejo vencer pelas distrações. Senhor, quando eu estou com os meus companheiros, sou invejoso, tenho ressentimentos, irrito-me e expresso minha raiva com gestos e palavras. Senhor, quantas vezes não deixo um lugar para os outros? Coloco-me em primeiro lugar, certo de que eu o mereço. Senhor, ilumina minha vida, faz-me compreender quem sou verdadeiramente, penetra em mim como a luz que aclara, purifica, aquece. Faz com que eu me deixe conhecer por ti até o fundo. Senhor, eu gostaria de poder gritar a ti como um bom ladrão, para que te lembre-se de mim na hora de minha morte. Errei, confesso, mas eu confio em ti. Então, para esta semana, né, a gente tem como dever, né, atividade, memorizar o ato de contrição, que é aquela oração que eu falei para vocês, está lá em cima, está aí no livro, né? Está aqui também nesse material. Então, a gente deve memorizar. Aliás, é uma das orações que a gente deve saber de cor. Porque toda vez que a gente for confessar, né, a gente tem que rezar essa oração depois da confissão, tá bom? Então, de qualquer modo, vocês terão que ter de memória essa oração chamada o ato da contrição. E aqui, para aprofundar, né, o exame de consciência que a gente deve fazer. Está aqui baseado nos 10 mandamentos que a gente já viu. E aí, esse é o nosso encontro, o último, né, do período do discipulado, do tempo comum. Daqui a alguns dias nós vamos entrar no tempo da quaresma, e aí nós vamos ter outros temas, e aí nós vamos ter também o rito de eleição e inscrição do nome, ou seja, está se preparando de uma forma mais aprofundada para os sacramentos. Para aqui de compartilhar. Professor, Hum. deixa eu te falar. Essa parte 17, você não falou dela. Eu não vi se tinha a imagem aí dela. 17. Que é como participar do sacramento da penitência. Ah, sim, pois é. Pulou, né? Para receber o sacramento da penitência, é preciso reconhecer o erro, né? Arrepender-se dos pecados cometidos e mudar as atitudes, dispondo-se a reparar o mal. Ou seja, é um exame de consciência, né, que nós devemos fazer. Ou seja, quando a gente vai confessar, a gente faz antes de ir, a gente tem que fazer um exame de consciência. Tem até uma oração que nos ajuda a fazer isso. E depois vocês irão receber, né? Eu vou indicar a vocês essa oração. Quando a gente estiver lá próximo do receber os sacramentos, né? Vocês vão se confessar e aí a gente vai dar os passo a passo, né? De como vocês fazerem uma boa confissão. E é o chamado exame de consciência, né? Lembrar dos pecados, das faltas cometidas, né? É um momento de oração que você faz, né? Então, porque, como diz aí no livro, né, não se trata apenas de contar pecados. A confissão não é apenas para contar pecados, mas colocar-se diante de Jesus Cristo e pedir para ser curado, ou seja, para você realmente se arrepender e prometer, assim como a mulher adúltera, né, lá do texto bíblico, como Jesus falou para ela, vá e não peques mais, vá e não torne a fazer aquilo que você estava fazendo antes, né? Se arrependa de verdade e não cometa mais os atos que você estava cometendo, né? Ou seja, não é só você falar que você pecou, mas é preciso se arrepender de verdade e não praticar mais aquilo, né? Aqueles atos que você praticou.
E aí tem os passo a passo, né, da confissão, né, que você faz diante do padre, né, e aí o padre termina, quando termina a confissão, ele termina com a fórmula, né, eu te absolvo dos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, essa é a fórmula final que o padre fala, que ele fala não no seu nome, mas no nome de Deus, né, em nome do Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Né? Ou seja, a gente não tem que ter vergonha, né, ou ficar, sobretudo vergonha, ou, mas eu vou falar dos meus pecados para outra pessoa. Não. O padre, ele é preparado para isso, né? O padre, ele já na sua formação, ele é preparado para ouvir os pecados das pessoas. E ele não vai decorar os pecados de ninguém, né? Ele não faz questão de olhar para você depois de lembrar das suas faltas. Não. Até porque isso não pode, né? Porque você não contou o pecado para ele, ele é só um instrumento de Deus. Ou seja, porque quem perdoa os seus pecados, se você de fato está arrependido dos mesmos, é Deus, é Deus. Agora, se a gente só vai lá, só para cumprir o preceito, mas não se arrepende dos pecados, então Deus, não nos perdoa, né? Deus não nos perdoa através do sacramento da confissão. Certo? Então é isso, né? Vamos terminar o nosso encontro por hoje.